Olá, estudante da terceira série. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a diferença de uso do passado simples e do presente perfeito. Vamos falar primeiramente sobre o simple past, sobre o passado simples. Ele é usado para se referir a eventos que aconteceram em um tempo definido no passado, ou seja, tem como você dizer quando aconteceu. É impossível mudar o que aconteceu, o que é óbvio, pois não tem como você voltar no tempo para mudar o que aconteceu. E a ênfase está em quando a ação aconteceu. Então, é importante nesse tempo verbal ser mencionado o quando a ação aconteceu. Vejamos aqui, através de exemplos, como que funciona a estrutura. Did you cook dinner last weekend? Você cozinhou o jantar no fim de semana passado? Por que aqui nós utilizamos o passado simples? Nós temos aqui, last weekend, fim de semana passado, ou seja, estou definindo muito bem quando que essa ação aconteceu. Sendo assim, não tem como a gente mudar essa ação, não tem como a gente voltar, a gente definiu quando ela aconteceu. Devido a isso, a gente utiliza o passado simples, cujo verbo auxiliar é o did. Respostas curtas. Yes, I did. No, I didn't. Resposta comprida afirmativa. Yes, I cooked dinner last weekend. Dando uma resposta comprida afirmativa, você não pode colocar o did. Você conjuga o verbo no passado. O passado de cook é cooked. Ele é um verbo irregular, só por o ed. Negativa. No, I didn't cook dinner last weekend. Não, eu não cozinhei o jantar no fim de semana passado. Nesse caso aqui, como você está dando uma resposta negativa, você coloca o didn't e não muda o verbo. Mantém ele na forma base. Ele só é jogado para o passado quando é uma resposta afirmativa. Aqui eu tenho um exemplo justamente do que eu estou falando, tá bom? Think, thought. Live, lived. Think, thought é um verbo irregular. Live, lived é um verbo regular. É só você colocar o ed. E o presente perfeito? Quando que ele é utilizado? Ele é usado para se referir a ações que aconteceram em um tempo indefinido no passado. Não tem como você dizer quando aconteceu, porque provavelmente ele está acontecendo ainda. É possível mudar a situação dessa ação justamente por isso, porque ele está rolando ainda. E a ênfase está em o que aconteceu e não em quando, porque não tem como você definir o quando. Vejam aqui um exemplo. Have you eaten that new hamburger? Você comeu aquele novo hambúrguer? Yes, I have, no, I haven't. Se é uma pergunta no presente perfeito, os verbos auxiliares são have ou has, ok? He, she, it, has. Os outros pronomes vai ser o have. Resposta curta. Yes, I have, no, I haven't, ok? Resposta comprida. Aqui eu abreviei. Yes, I've eaten that new hamburger. Sim, eu comi aquele novo hambúrguer. Se for negativa, no, I haven't eaten that new hamburger. Ou seja, reparem que para dar resposta negativa aqui, é só você repetir o resto da frase sem grandes alterações, tá ok? E lembrando que aqui na positiva eu abreviei, mas se você quiser você pode colocar I have, não tem problema, tá ok? Opa, desculpa. Dá uma olhada nesse quadro aqui rapidinho, pessoal. Forma base, passado simples e particípio passado. É a terceira coluna de verbos que a gente utiliza no presente perfeito. Live, lived, lived. Eat, ate, eaten. Lembrando, se o verbo for regular, é só você colocar o ed. Caso se ele for irregular, aí cada um tem o seu, tá bom? O que eu disse anteriormente, pessoal, o have, ele é utilizado com I, you, we e o they. E o he, she, it, o verbo auxiliar será o has. Para eu encerrar, só um exemplo bem simples. Eu tenho aqui uma frase falando sobre morar em Curitiba, olha só. Kelly lived in Curitiba for 2 years. Kelly has lived in Curitiba for 2 years. Na primeira frase, que está no passado simples, eu entendo que ela morou em Curitiba por 2 anos, mas atualmente ela está morando em outro lugar, não mora mais na cidade de Curitiba. Na de baixo, ela ainda está morando. Ela começou a morar em Curitiba 2 anos atrás e ela continua aqui na cidade de Curitiba morando, tá ok? Então, é uma ação que tem um progresso. Começou no passado e continua. Por isso que a gente utiliza o presente perfeito, ok? Bom, nesse vídeo nós falamos justamente sobre a diferença do passado simples com o presente perfeito e eu espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!